Uma boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Prata, eu sou engenheiro de trânsito e transporte, especialista, e sou um frequentador do blog do Wagner Oliveira, que aliás tem prestado bons serviços na discussão desse conflito, desse affair entre o táxi e o Uber. Mas eu compareço aqui hoje para fazer um pequeno reparo, em um ato falho cometido num vídeo que ele postou no dia 19 de março, ao discorrer sobre a placa vermelha. Naquela ocasião, ele, de maneira enganosa, por engano, colocou que a placa vermelha seria aplicada apenas a veículos que prestassem serviço público. Citando a Lei 13.640 de 2018, que foi a lei que criou esse novo serviço privado de transporte acionado por aplicativos. Acontece que a Lei 13.640 de 2018 era uma lei que apenas altera a Lei 12.587 de 2012, que é chamada a Lei de Mobilidade Urbana, onde introduz no artigo 3º da Lei de 13.640, ela introduz o artigo 11b nessa Lei 12.587. Esse artigo 11b diz, textualmente no inciso 2º, o seguinte, eu vou ler aqui, abre aspas, inciso 2º, conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. Ou seja, a Lei 13.640, ela remete o veículo, as características do veículo, à obediência ao que preceitua o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.513 de 1997. Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, do seu artigo 96 até o seu artigo 139, um capítulo inteiro, o capítulo 9 do CTB, trata exatamente das condições gerais dos veículos circulantes no sistema viário nacional, os veículos que participam do sistema de trânsito brasileiro. O artigo 135, específico do Código, eu vou lê-lo aqui, que é o artigo que recepciona, além dos demais, especificamente a questão da placa vermelha. O artigo 135 do CTB diz o seguinte, abre aspas, os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar legalmente autorizados pelo poder público concedente. Ou seja, todo veículo que exerce uma atividade remunerada, tá certo? Pago de aluguel, ele tem que obedecer ao que preceitua o Código Nacional de Trânsito. Com relação à categorização do veículo, nós temos a resolução 231 do CONTRAN, de 15 de março de 2007, que estabelece exatamente os sistemas de placas de identificação dos veículos. São cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 placas. Dentre elas, a placa de categoria do veículo particular, que é de fundo cinza e com os caracteres, números e letras preto. A categoria de aluguel, fundo vermelho e placa branca, tá certo? Além das outras categorias, inclusive vai até a representação diplomática, onde a placa teria fundo preto e as caracteres, letras e números dourados, tá certo? Então, a resolução 231 do CONTRAN, prevista pelo CTB, ela é clara no sentido de como o veículo nacional tem que ser emplacado.
Por sua vez, o parágrafo único desse artigo 3º da Lei 13.640, que introduziu esse serviço privado remunerado, diz o seguinte: a exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros, sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei, ou seja, na Lei 13.640, e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal, caracterizará transporte ilegal de passageiros. Tá certo? Então, veja bem, fecha aspas, né? Por outro lado, essa lei 13.640, ela não é uma lei revogatória, já que o 4º, último artigo dela, diz apenas que essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, tá certo? Ela não revoga nenhuma disposição, por se tratar de uma lei ordinária, né? Inclusive não teria o condão, ela não tem o poder de revogar um Código de Trânsito brasileiro, tá certo? Que é uma lei hierarquicamente superior a uma lei ordinária como é a 13.640. Portanto, esse transporte que em 2014, no transporte privado, exercido por automóvel particular de placa cinza, que foi introduzido pelos aplicativos como Uber, né? E que entrou pela porta dos fundos do arcabouço legal pátrio, né? Do arcabouço jurídico, de maneira ilegal, de maneira clandestina, né, continua clandestino até hoje, pelo parágrafo único da Lei 13.640, até que ele seja regulamentado pelo município. Né? E como vimos aqui, a placa vermelha é uma exigência, não só da 13.640, como do Código de Trânsito Brasileiro, a qual a 13.640 remete a esse problema, como não poderia esse assunto, como não poderia deixar de ser. Né? Então, fica esclarecido que a placa vermelha ela é obrigatória em veículos que exercem atividade de aluguel. Essa placa vermelha não é aplicável apenas a modais que exercem serviço público, tá certo? Qualquer veículo que presta um serviço remunerado, ele tem que ser emplacado na placa vermelha. Né? Por exemplo, o transporte escolar, o transporte prefretado, o transporte funerário e etc. Todos esses tipos de serviços, né, mediante paga, eles têm que ser emplacados na placa vermelha, né, para ser licenciado de maneira adequada. Né? Então, existe todo um capítulo, como eu já falei, que fala sobre isso aí. E a Lei 13.640, né, ela mantém, tá certo, todo esse arcabouço, como poderia deixar de ser, para a obediência ao CTB, portanto, às resoluções dos sistemas, né, normativos federais, como é o caso do CONTRAN, né, a serem fiscalizados pelo DENATRAN e pelos DETRANS. Então, a placa vermelha não tem nada a ver com o regime jurídico do serviço, se ele é privado ou se ele é público. Ônibus é um serviço público, tem que usar a placa vermelha. O táxi, que sempre historicamente foi considerado como serviço público, placa vermelha, tá certo? O transporte escolar, que é um transporte privado, placa vermelha, porque é remunerado. Né? Um caminhão que faz uma mudança é um transporte remunerado. Um carro de funerária, porque como eu já citei, uma ambulância, são placas vermelhas, tá certo? Que prestam serviço mediante paga. E dentro dessa categoria se inclui, né, o serviço prestado aí pelos transportes privados, remunerado, acionado por aplicativo, né, e que, na verdade, continua ilegal, tão ilegal quanto ele entrou, como se fosse um corsário, né, usando como salvo-conduto para operar a falácia de que ele seria um avanço tecnológico, tá certo? Uma plataforma, um aplicativo que aciona passageiros e prestadores de serviço, né, é um agente melhorado em relação ao telefone, em relação ao radiotáxi, em relação ao BIP, em relação a outros meios de acionamento, né? Mas o táxi já absorvia esse tipo de aplicativo, né, muito antes da chegada do Uber, né? E esse tipo de serviço ele não introduz nenhuma capacidade na matéria de transporte. Então, em termos estritos da engenharia de transporte, da engenharia de trânsito,
esse aplicativo não é uma inovação, né? Ele é um melhoramento, tá certo? No acionamento como atividade meio e não como atividade fim. Aliás, uma outra irregularidade que ele pratica, né? É uma atividade meio, tá certo? Um software exercendo uma atividade fim, como já foi aí largamente jurisprudenciado pela Justiça do Trabalho, não só do Brasil, como também de outros países. Então, é só para esclarecer esse ponto de dúvida, né? Que a placa vermelha, então, ela é obrigatória para todo o serviço pago, né? E serviço de aluguel, de transporte, no qual se insere aí os parceiros que prestam serviço para esses aplicativos. Era isso que eu tinha aqui a esclarecer, né? Mais uma vez parabenizando aí o Wagner pelos bons serviços que ele vem prestando à sociedade. Um grande abraço a todos, boa